Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. O texto sagrado de hoje nos leva a uma reflexão sobre o julgamento, mas o julgamento que nós precisamos aprender verdadeiramente fazer. Porque como criaturas racionais, como filhos de Deus que usam a razão, é natural da criatura racional julgar, fazer relações na sua mente, na sua capacidade racional para chegar a conclusões. O grande problema é como nós julgamos as realidades da nossa vida e aquilo que nos é apresentado diante da nossa vida. Por isso que Jesus Cristo ele vai nos chamar a atenção sobre uma coisa e vai dizer: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes. E depois ele vai dizer: e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Ou seja, Jesus Cristo ele está nos chamando a atenção também sobre esta realidade de como nós devemos julgar as circunstâncias da nossa vida. Tudo aquilo que nós contemplamos e apreendemos diante das nossas relações. Porque o julgamento ele deve ser sempre com misericórdia e não um julgamento de condenação. Por isso Jesus ele nos chama a essa atenção, porque na mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados. Na mesma forma que nós medimos o nosso irmão, nós seremos também medidos. Por isso que nós precisamos aprender a julgar com misericórdia. E julgar com misericórdia significa quando nós vemos um irmão errando, um irmão caindo, nós precisamos não condenar o seu erro, mas nos esforçar para entender por que aquele nosso irmão caiu naquele pecado, diante daquela circunstância, para que assim nós possamos realmente não condená-lo, mas estender a mão para levantá-lo do seu erro e ajudá-lo a vencer as suas dificuldades. Esse é sim o grande sentido do julgamento cristão. Não um julgamento de condenação, mas sempre um julgamento de misericórdia. Assim como Deus, ele nos julga com misericórdia. Depois, na segunda parte do Evangelho, Jesus ele vai usar algumas imagens e vai dizer: por que observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Jesus ele usa a imagem do cisco e da trave para nos chamar a atenção sobre esse julgamento. Veja, aquele irmão que pecou, que errou, que caiu, ele pode ter um cisco no olho, e o cisco no olho ele faz o quê? Ele impede com que a pessoa ela contemple a realidade de uma forma plena. Impede com que a pessoa contemple e veja as circunstâncias de uma forma cada vez mais ampla e melhor. E porque esse cisco ele atrapalha a pessoa ver, atrapalha a pessoa discernir as circunstâncias da sua vida, ela acaba caindo nesses erros. Mas a trave, ela é pior, porque a trave, ela divide a nossa visão.
E aqui nós vemos, como que é importante nós termos esse cuidado com as traves, o cisco e a trave, porque o cisco nos atrapalha a ver a verdade. A trave faz com que a gente divida a nossa visão diante das coisas. E muitas vezes nessa divisão nós começamos a separar as pessoas, fazendo acepção de pessoas, porque aqueles que nós temos afetos, nós começamos a julgar de uma forma misericordiosa, mas aqueles que nós não temos afetos ou temos desafetos, nós começamos a julgar de uma forma condenativa. E é isso que nós precisamos ter, esse cuidado, porque a trave, ela divide a nossa vida. Ela divide a nossa forma de contemplar o mundo e a realidade, nos fazendo fazer acepções de pessoas e fazendo com que a gente se mova muito mais pelas nossas paixões, por aquilo que a gente gosta, e perdendo a capacidade de viver na verdade e viver segundo esta verdade que deve motivar a nossa vida. Por isso que Jesus Cristo nos exorta no final do Evangelho: hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Nós precisamos aprender a tirar as traves dos nossos olhos, essa trave que nos impede de ver aquilo que é a realidade segundo a verdade, e nos faz ver a realidade segundo os nossos achismos, segundo as nossas paixões. E isso faz com que a nossa vida ela se torne cada vez mais parcial, porque ela começa a buscar sempre ambientes de conforto. E nós começamos a nos mover segundo aquilo que nós gostamos, ou segundo aqueles que nós temos algum afeto. Por isso que nós precisamos aprender cada vez mais a ter essa atitude de um julgamento com misericórdia, para que assim possamos ajudar os nossos irmãos e permitir-nos ser ajudados, para que outros tirem o nosso cisco do nosso olho, mas também que nós possamos nos permitir tirar a trave, os preconceitos, tirar a trave dos nossos olhos e dos nossos irmãos também, essas traves dos preconceitos que nos impedem realmente julgar com misericórdia, exercer o perdão e sermos cada vez mais esses instrumentos de salvação para a humanidade, para que assim possamos aprender a julgar bem, para que com a mesma medida que nós medimos com misericórdia, possamos também ser medidos pelo Pai que está nos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.